Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês, né, através de uma gravação, mas eu vou ficar depois à disposição para maiores esclarecimentos, tá bom? Então a ideia é a gente falar sobre a aquaponia, né? Eu pensei em dar conhecimentos para que vocês possam fazer um dimensionamento de uma aquaponia, né? Bom, mas para isso a gente vai começar a discutir o que é exatamente essa atividade, né? A aquaponia é uma forma de você produzir peixes ou outro organismo aquático, né? Num sistema super intensivo. E aí essa água com os dejetos do peixe passa por um sistema de tratamento e após esse tratamento ela vai para umas bancadas onde nós temos plantas, né? Que pode ser folhosas, pode ser frutíferas, pode ser planta aromática. Aí para essa planta crescer, ela vai absorver os sais gerados no tratamento de água e aí a água tem condições de voltar limpa para o sistema de criação, né? A aquaponia, ela então tem três partes. A parte que seria os viveiros de criação de organismos aquáticos, que pode ser peixe, rã, jacaré, tartaruga, enfim, pode ser vários outros organismos, né? Inclusive eu já fiz projeto com quase todos esses organismos que eu falei. Tem uma seção onde nós vamos fazer o tratamento de água, que vai ter um decantador para remover sólidos, vai ter um filtro biológico para decompor as substâncias coloidais, vai ter as bancadas de plantas que podem ser de várias formas, pode ser com substrato, que eu não tenho experiência nessa área, mas eu já fiz a produção com o sistema de floating e o sistema de NFT. Vamos ter um sistema de bomba para recircular essa água e vamos ter também um sistema de aeração para manter os organismos aquáticos com boa concentração de oxigênio e também para a respiração dos micro-organismos que estão no filtro biológico e também em toda a coluna de água. Bom, aqui é um exemplo que a gente tem de uma aquaponia caseira, que você tem aí uma caixa d'água para a criação de peixe, você atrás da caixa d'água você vai ver uma caixa azul, que é o decantador. Aí não vai dar para ver exatamente o filtro biológico, mas de lá tem a bomba que manda água para essas plantas que estão no sistema de floating. Os viveiros de criação podem ser enterrados ou suspensos, mas o importante é que todos eles sejam revestidos, né? Porque como a gente tem uma circulação de água com muita velocidade, a gente tem que impedir que os sólidos se depositem nos cantos e que, se tiver terra, essa terra não se misture com a água, né? Então, o viveiro revestido é mais fácil de remover a sujeira e, por não ter terra, não forma o lodo. O lodo é uma mistura de terra, água e material orgânico. Quando a gente faz o viveiro escavado e coloca a manta, por exemplo, como está aí na foto, nós temos uma estabilidade térmica um pouquinho maior do que quando o viveiro é suspenso. Então, quando a gente está numa região fria, é interessante optar pelo escavado. Quando a gente está numa região quente, aí a gente já pode optar pelo sistema suspenso, né? Quando a gente vai fazer uma criação de peixe ou qualquer outro organismo, a gente tem que pensar em atender mercado. Então, a melhor forma de atender o mercado é ter uma produção contínua, produzir sempre. Por isso que hoje em dia eu tenho trabalhado muito com sistemas de diferentes fases de crescimento, com tamanhos diferentes de viveiro, mas de maneira que eu consiga produzir peixe todo mês, né? Porque assim eu consigo atender a minha clientela. Isso também ajuda a você ter uma concentração de dejetos mais ou menos constante, né? Já que os dejetos do peixe que vão nutrir as plantas, se eu tiver um viveiro só e colocar levino, nessa fase os peixes comem pouco e produzem pouco dejeto, então vou ter pouca planta. Aí o peixe cresce, quando chega na fase de adulta ou que no tamanho adequado para comercialização,
aí a gente vai ter uma quantidade maior de dejetos, porque eles estão se alimentando mais, né? E então vou conseguir ter uma quantidade de plantas maior. Aí eu vendo peixe e volto a ter alevino. Isso me faz uma quebra na produção. Então, para ter uma continuidade, é necessário ter diferentes fases de produção da idade dos peixes, né? Então, geralmente eu tenho recria, engorda e terminação, né? Depois eu explico melhor como é que eu faço esse procedimento, tá? E eu trabalho com densidades de 30 a 45 quilos por metro cúbico. Eu não passo de 45 quilos por metro cúbico, que quando você faz a aeração à base de ar, o ar tem um 18% de oxigênio, então por mais ar que você consiga colocar lá dentro, chega um ponto que satura e você não consegue mais introduzir oxigênio no sistema. Para produzir mais do que 45 quilos de peixe por metro cúbico, eu recomendo que utilize um concentrador de oxigênio, porque aí você aumenta a concentração desse gás no ar que você está injetando dentro do viveiro. Porque, do contrário, você vai começar a comprometer a conversão alimentar. Nos viveiros também eu tenho que ter uma circulação de água suficiente para remover os dejetos do peixe em até 3 horas. Por isso que o meu limite é renovar 100% da água a cada 3 horas. Se demorar mais do que isso, o dejeto, depois de 3 horas, ele começa a gerar gases tóxicos, né? E isso pode também comprometer a conversão alimentar, a saúde dos peixes, enfim, pode ser prejudicial para a criação. Eu costumo trabalhar com 100% a cada 2 horas ou até mesmo 100% de recirculação a cada hora. Nos viveiros circulares é mais fácil você ter um fluxo que acaba levando a sujeira para o centro, e a gente chama isso de efeito autolimpante, né? Usando o princípio da aceleração de Coriolis, né? Agora, eu não ponho uma entrada só se o viveiro for muito pequeno. Agora, viveiros com mais de 5.000 litros, eu costumo colocar 2, 3, 4 entradas de água, principalmente se eu tiver mais do que uma entrada, se tiver 2, eu coloco uma entrada por cima e outra entrada por baixo, que é para promover uma maior mistura da água e tornar o ambiente mais homogêneo, né? Lógico, tem espécies mais sensíveis, espécies menos sensíveis, né? Então nós devemos escolher uma espécie que vai atender o nosso mercado, mas que seja também adequada para a região. Então, por exemplo, se eu for trabalhar com tilápia, eu geralmente trabalho com 30, 35 quilos. Se eu for trabalhar com tambaqui, 15, 20 quilos. Se eu for trabalhar com pirarucu, eu já posso já ir para uns 50 quilos. Se eu for trabalhar com bagre africano, eu já extrapolo, já vou para 200 quilos por metro cúbico. Enfim, cada espécie vai ter um desempenho e uma capacidade de se desenvolver diferente das outras, e a gente tem que entender a biologia de cada um desses organismos para poder adequar o ambiente para que ele se sinta confortável. Bom, aqui eu tenho um exemplo para um projeto de criação de 500 quilos por mês. Esse é um projeto que eu fiz lá no Pará, lá em Marabá, que tem 6 viveiros. 2 viveiros são de recria, que chega o juvenil, vai para o viveiro de recria. Esse viveiro tem 2 metros cúbicos. E 2 viveiros de engorda de 9 metros cúbicos e 2 viveiros de terminação de 18 metros cúbicos. Então o peixe entra no viveiro de recria no mês, no outro mês vai para outro viveiro de recria. No segundo mês, quando o primeiro viveiro de recria completa 2 meses de idade, vai para o viveiro de engorda. No mês seguinte, o segundo viveiro de recria completa 2 meses de idade, vai para o viveiro de engorda. Aí o primeiro viveiro de engorda completa 4 meses, vai para o viveiro de terminação.
aí o viveiro de recria vai para esse viveiro de engorda e eu faço um novo povoamento. Depois, o outro viveiro de engorda também completa 4 meses, vai para o viveiro de terminação, aí o viveiro de recria, os peixes do viveiro de recria vão para o viveiro de engorda e eu faço um novo povoamento, até que com 6 meses saia primeiro lote, aí o peixe que está no viveiro de engorda ocupa esse viveiro de terminação, o peixe que está com 2 meses no viveiro de recria vai para esse viveiro de engorda, e aí eu faço um novo povoamento, e assim eu consigo ter peixe todo mês. Aí a produção fica constante. Né? Somando toda a água de todos os viveiros, eu vou ter 58 metros cúbicos. Se eu vou ter uma recirculação de 100% a cada 2 horas, eu preciso de uma bomba de 29 metros cúbicos por hora para poder atender todos esses viveiros. Lógico que o viveiro menor vai entrar pouca água, o viveiro médio você regula para entrar uma vazão adequada e o viveiro grande você também vai fazer a regulagem dessa vazão. Né? Depois que a água sai do viveiro dos peixes, ela tem que ir para o tratamento. Né? Qual que é o objetivo desse tratamento? Bom, no viveiro, quando você deu ração para o peixe, esse peixe gerou dejetos como fezes, ele excretou amônia pela brânquia, você vai ter ração não consumida, você vai ter o próprio gás carbônico promovido pela respiração do peixe e também dos micro-organismos que ficam na coluna de água e grudados na parede do viveiro, né? E todas essas substâncias elas acabam prejudicando a criação porque formam compostos tóxicos. Então eu tenho que sair com essa água para algum lugar onde eu recupere essa qualidade, né? Então substâncias tóxicas, né, precisam ser neutralizadas. Por exemplo, a amônia tem que virar nitrito, nitrito tem que virar nitrato, né? Metano, gás sulfídrico, gás carbônico tem que ser eliminado, né? E tudo isso se faz no filtro biológico. Só que às vezes o filtro biológico não dá conta de tudo isso. Por isso que eu tenho que ter também o decantador, que aí no decantador eu removo boa parte dos sólidos de suspensão e aí fica só a parte mais coloidal para que o filtro biológico possa decompor essas substâncias. Tá? Bom, aqui é um decantador que a gente faz no sistema caseiro, né? A água entra próximo do fundo e eu coloco uma curva para fazer a água girar e nisso a sujeira se concentra no centro. Também dá para ver embaixo uma torneira. Quando eu abro essa torneira, a captação de água vai remover o sedimentado que está no centro do decantador, já que a água gira, a sujeira vai para o meio. Conforme o nível da água sobe, vai chegar nessa curva que está voltada para cima, e aí a água, já sem os sólidos, entra por esse encanamento e continua até o filtro biológico. Então, esse é um tipo de decantador, tá? Que dá para vocês construírem quando vai fazer um sistema pequeno. Um sistema maior tem que ser outro tipo, outros modelos, né? O importante é que quando você for determinar o tamanho do decantador, ele tem que se respeitar a vazão da bomba. Aqui é um hidrociclone, esse aí é um equipamento já mais sofisticado, ele chega a remover até 70% dos sólidos em suspensão, né? Ele capta a água do fundo do viveiro, entra naquele coluna central, né? Aí direciona os sólidos para baixo e nas bordas laterais já a água sem sólido ou quase sem sólido captada e aí retorna para o sistema de recirculação, indo para o filtro biológico e depois volta para o viveiro. Às vezes tem muito sólido de suspensão e não está decantando direito, a gente pode jogar um floculante. O que eu tenho usado é tanino. Né? A gente compra em empresas que fazem tratamento de esgoto
e coloco o tanino, ele tem carga elétrica, faz as partículas grudarem umas nas outras, aí a partícula pesa e afunda. Só que a gente não pode passar de 30 gramas de tanino por metro cúbico, porque senão ele gruda na branca do peixe. Né? Então, geralmente, eu nem coloco 30 gramas, eu coloco 10, 15 gramas, mas a literatura fala que o peixe aguenta até 30 gramas por metro cúbico. A bomba que vai circular água, nós tínhamos determinado que a bomba era de 29 mil litros, metros cúbicos, né, por hora. 29 mil litros por hora. Para determinar o tamanho do decantador, eu preciso descobrir qual que é a vazão por minuto. Então eu divido os 29 mil por 60, que seria 60 minutos, né? E aí eu vejo que a recomendação em geral é de que o tempo de detenção hidráulica seja de 20 minutos ou até mais. Se for 20 minutos, eu multiplico o resultado daquela divisão por 20, e aí eu descubro que o meu decantador tem que ter 9,6 metros cúbicos. Quando eu for construir o decantador, se eu não conseguir fazer eles com um hidrociclone ou redondo, como vocês viram aquele caseiro, eu faço ele meio que retangular. Não deve ter mais do que meio metro de altura, porque senão a partícula demora para decantar, ela vai fazendo uma curva. Se for muito alto, com 1 metro e pouco, a partícula começa a descer, 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 já chega perto da saída de água, ela volta a subir. Né? Então, o ideal é que não seja muito profundo, né? E a largura dele deve ser proporcional ao comprimento. Então, se o comprimento, eu faço 2 para 1, 2 de comprimento para 1 de largura, tá certo? E aí eu coloco um cano todo furado na entrada de água para distribuir a água por todos os pontos da largura. E do lado oposto, eu faço um outro cano furado também para captar água, de maneira que a água passa pelo decantador como se fosse uma vassoura, por varredura. O detalhe é que a água deve entrar por baixo, porque aí o sólido já está mais próximo do fundo do decantador e já ancora ali dentro, e tem que sair próximo do nível de água, né? Porque aí as partículas que já decantaram não vão pegar velocidade e sair pelo cano de captação. Depois a água vai para o filtro biológico, né? Então eu geralmente faço a água entrar dentro do filtro biológico também pelo fundo, né? E mais ou menos da metade da altura para cima, eu coloco a bomba que vai fazer a recirculação. O ideal é que a bomba fique do lado oposto da entrada de água, tá ok? Dentro do filtro biológico, nós vamos ter a mídia biológica, que são estruturas que proporcionam superfície para as bactérias ficarem aderidas. E aí, quando o fluxo de água com o colóide passa, gruda no biofilme gerado por essas bactérias. Aí a bactéria produz enzima digestiva que vai digerir esse material. E aí, quando a bactéria bebe água, né, absorve água, o nutriente vem junto e aí usa no seu metabolismo. E o legal é que, como as bactérias ficam produzindo enzimas continuamente, todo o sistema vai ter condições de estar tratando água. Né? Então, o filtro biológico também é um gerador de bactérias e enzimas para todo o sistema de produção de aquaponia. Tá? O filtro biológico também pode ser usado. No filtro biológico também pode ser usado raízes de planta, que é o que eu venho estudando mais nesses últimos anos. Né? Eu tenho usado raízes de plantas coerênquima. Plantas coerênquimas são aquelas que você corta o caule e ela é cheia de tubinhos de ar e costuma viver em brejos, em áreas alagadas. Essas plantas, elas têm a capacidade de levar ar para a zona de raiz e aí as bactérias respiram, né? A planta também exuda substâncias nutritivas para as bactérias. 30 a 40% do açúcar produzido na fotossíntese por essas plantas é usado para alimentação de bactérias na zona de raiz. Então,
a vantagem que eu vejo no uso de filtro risosférico é que ele promove a aeração e a alimentação das bactérias para que elas tornem o tratamento mais eficiente. Então, para calcular o tamanho do filtro biológico, também temos que levar em consideração a vazão da bomba, descobrir qual que é a vazão por minuto. Como o tempo de detenção hidráulica agora é diferente, é 10 minutos, nós multiplicamos a vazão por minuto por 10, e aí eu tenho o tamanho o volume, desculpa, do filtro biológico. No caso, deu 4,8 metros cúbicos. Vou fazer o mesmo conceito de ter uma área de baixa profundidade, também distribuir a água o máximo possível, caso eu não possa fazer esse filtro biológico redondo, né? E nunca esquecer de que no filtro biológico é importante ter a aeração, porque o processo de decomposição da matéria orgânica é um processo oxidativo. No caso de usar mídia biológica, é muito legal você colocar um aerador lá dentro para fazer tanto as mídias se movimentarem, como também promover, fornecer oxigênio para essas reações químicas de oxidação. No caso do filtro risosférico, já não é necessário, tá bom? Na produção vegetal, os mais comuns que eu tenho visto é o uso do floating e do NFT. Aliás, o NFT é muito mais do que o floating, né? Então, esses são dois projetos que eu fiz. O do floating aqui perto de Cotia, na cidade de São Paulo, e esse NFT é em Registro, também no estado de São Paulo, né? O NFT ele acaba sendo muito prático de fazer porque você já tem todo o material disponível no mercado. Já o floating você vai ter que fazer algumas adaptações. Agora, eu considero o sistema de substrato, que seria, por exemplo, imagine esse floating, só que em vez de só ter água, eu coloco algum material, por exemplo, argila expandida, pedra vulcânica, pedra basalto, o basalto moído, né? Posso colocar também outros materiais inertes e planto nesse substrato. Só que aí eu teria que ter um sistema que sobe o nível dentro dessa mesa de cultivo, depois esse nível desce, porque quando ele sobe, as raízes das verduras ou do que você estiver produzindo fica afogada e ela precisa respirar. Então, quando o nível desce, ela respira, depois o nível sobe, e isso promove a aeração, inclusive para as bactérias. No caso do uso do plantio com substrato, você pode até substituir essas bancadas de cultivo, no lugar do filtro. Então você não precisaria do filtro. Agora, se fizer o floating, é muito importante que você tenha aeração para manter o mais de 5 miligramas de oxigênio por litro dentro d'água, para que a raiz das plantas possam respirar. Né? Aí o que você vai produzir? Bom, você precisa fazer um planejamento para saber escalonar a sua produção, né? Você tem que ver na região onde você está o que o mercado deseja e, e o que dentro dessas plantas que o mercado deseja, quais são aquelas que são mais adaptadas para o clima ou para as condições que você tem de produção. Então você tem que fazer uma seleção das plantas, fazer também diversificar é importante, né? Porque você tem plantas que são mais exigentes, plantas menos exigentes, e também atender a expectativa do consumidor. A quantidade de plantas geradas no sistema é determinado principalmente pela quantidade de ração que entra por dia. Então é mais ou menos o seguinte: se você está criando peixe em várias fases, então é uma produção de 500 quilos por dia, você vai ter todas as fases ao mesmo tempo. Então, no mês, você está produzindo o peixe pequeno, médio, grande e peixe já tamanho de abate. Então, você representa
todas as fases que você teria num tanque isolado num único mês. Se você vai produzir 500 quilos de peixe e a gente estima que a conversão é de 1,5 para 1, ou seja, você vai gastar 1,5 kg de ração para produzir 1 kg de peixe, então, no mês, você vai gastar 750 quilos de ração. Ou 25 quilos no dia. Esse dado é importante porque me ajuda a fazer o dimensionamento da produção vegetal. Por exemplo, se eu estiver produzindo folhosa, eu sei que para adubar 1 metro quadrado de folhosa, eu preciso de 60 gramas de ração. Como eu tenho 25 quilos ou 25 mil gramas, eu divido essas 25 mil gramas por 60, que vai me dar a área de canteiro de folhosa, que no caso deu 416 metros quadrados. Geralmente a gente trabalha com bancadas de 2 por 6 metros, né? Então, se eu dividir 416 por 12 metros quadrados, eu sei que eu vou ter 35 bancadas. Fruta já é mais exigente. Eu já passo a trabalhar com 100 gramas de ração para adubar 1 metro quadrado de canteiro, né? Então, eu teria só 250 metros quadrados de canteiro ou 21 bancadas de 2 por 6. Né? Para entender produtividade, vamos pegar a fruta. Eu tenho 250 metros quadrados de canteiro e eu geralmente trabalho com 2 pés de tomate por metro quadrado. Se eu tenho 250 metros quadrados e são 2 pés por metro quadrado, eu teria 500 pés de tomate. Né? E aí, durante um período de 4 até 5 meses, eu vou estar produzindo tomate. Você pode estimar mais ou menos umas 20 quilos por planta, e aí você vai ter a produtividade. Lógico que o ideal seria racionalizar o plantio, né? Você não vai plantar os 500 pés de uma vez. Você divide esse plantio em 4 meses. Então, um mês você planta um quarto do número de pés, depois mais um quarto, mais um quarto, mais um quarto, e aí você vai ter a distribuição da produção de tomate durante o ciclo dessa frutífera. Né? Agora, o peixe e as bactérias, eu falei que eles respiram, né? É um processo de decomposição aeróbica e o peixe também precisa de oxigênio. Geralmente a gente faz 2 sistemas de aeração. Ou trabalha com ar difuso, que tem um soprador que manda ar para o viveiro, e lá dentro tem os difusores de ar, que pode ser redondo, cilíndrico, plano, enfim, tem vários modelos, né? E aí vai saindo as bolinhas desse difusor. A outra forma é usar o Venturi. O Venturi também é muito interessante, porque aí você vai ter uma bomba que pega a água do viveiro e injeta novamente no viveiro, mas passando por essa válvula, que é a válvula Venturi. Conforme a água passa por dentro dessa válvula, cria um vácuo, porque ela tem um estrangulamento. Aí, nesse estrangulamento, a água aumenta a velocidade e aí sim cria o vácuo que aspira o ar. Né? E esse ar ele é misturado dentro dessa válvula, gerando microbolhas. Agora, para que ele seja eficiente, o ideal é que a bomba seja bem forte para poder, a gente fala cisalhamento da bolha, né? Arrebentar a bolha. Cisalhamento é como se fosse cortar com tesoura, né? Então, a bolha de ar ela tem que ser arrebentada em pequenas bolhas para melhorar sua eficiência. E como é que a gente calcula a aeração para os peixes? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Para o viveiro de 19 metros cúbicos, no final ele vai estar com 500 quilos de peixe, né? Então, eu vou passar um dado para vocês. Para cada 30 quilos de peixe, eu preciso de 15 litros de ar por minuto. Se eu tenho 500 quilos de peixe, eu preciso de uma vazão de ar de 250 litros por minuto. Isso é uma regra de 3, tá? Aí eu tenho que achar um soprador que consiga colocar essa vazão de ar, mas tenho que considerar a profundidade do viveiro e tenho que considerar as perdas pelo
encanamento, né, de distribuição do ar. Então, geralmente eu vou pegar na curva de eficiência do soprador qual que é a vazão do ar. Por exemplo, se eu vou colocar o difusor a 1 metro de profundidade, eu vou ver a vazão de ar a 1,5 m até mesmo a 2 metros na curva da bomba para saber a vazão que eu vou precisar para fazer a aeração desse viveiro. Aqui é o exemplo para um viveiro de 19 metros cúbicos. No caso desse projetinho que eu fiz, eu tenho que depois fazer o cálculo para o viveiro de 9 metros cúbicos, para o viveiro de 2 metros cúbicos, e também, como eles são 2 de cada, eu tenho que dobrar essa vazão, e aí eu vou ter a vazão adequada para o meu conjunto de viveiros, né? Então, eu somo a vazão de cada viveiro para saber quanto que eu preciso para todo o sistema de produção. Bom, outras coisas que a gente pode falar também é da importância da gente estar trabalhando com controle de qualidade de água. Eu costumo fazer análise semanal de amônia, nitrito, pH, dureza carbonatada. Eventualmente eu faço o nitrato, fósforo e cálcio. Quando a gente começa com um sistema de aquaponia, que vamos falar que o nosso sistema ainda não está maduro, às vezes eu vou precisar de uma fonte de ferro, né? Porque ferro é uma das coisas que mais dá deficiência, né? Eu posso suprir essa fonte de ferro na forma de quelato, comprar um quelato de ferro, né? E eu agora estou pensando até em fazer um teste de usar terra vermelha, aquelas terras bem vermelhas, porque quando eu criava suíno na década de 80, em vez de injetar quelato de ferro e leitão, a gente colocava uma bandejinha de terra vermelha e tinha um efeito muito bom, né? E eu acredito que isso possa ser replicado no caso da aquaponia. Existem também outras formas de produzir o quelato, né? Então, no própria internet, no YouTube, você vai ver algumas pessoas que misturam alguns ácidos com ferro e produz também o quelato, né, de ferro. Outra coisa que acontece muito é que para fazer a transformação da amônia para nitrito, nitrito para nitrato, eu preciso de um receptor de elétrons, né? Porque essa reação gera um H+. E muitas vezes não. É interessante a gente ter uma dureza carbonatada bem elevada, acima de 60 miligramas por litro, que é para poder receber esses elétrons, né, e manter o sistema continuamente fazendo a nitrificação, né? Quando tem amônia e não tem nitrito, quando eu faço análise tem amônia e não tem nitrito, provavelmente eu tenho problema ou de oxigênio ou de dureza, mas o mais comum é ter falta de bactérias nitrificantes, né? Então esse é um indicador de que eu preciso pôr aditivo biológico. Aí eu posso usar, hoje no mercado tem vários produtos que são usados para tratamento de água em viveiro, que tem inclusive bactérias nitrificantes, né? Às vezes eu coleto bactérias no solo usando arroz cozido, que é o famoso EM, né? E então estou sempre colocando aditivo biológico para poder manter a água sempre em condições adequadas, né? O pH eu procuro deixar próximo da neutralidade, apesar de que tem alguns amigos que estão trabalhando com pH mais ácido, né, pH 6,5, 6, e eles estão observando que as plantas crescem mais rápido. Só que nós estamos com um ambiente não tão adequado para a nitrificação, né? Mas mesmo assim o pessoal está conseguindo ter resultado. Então eu acho que isso merece mais pesquisas, né? As pessoas têm que se aprofundar nisso daí, né? A dureza total também às vezes eu faço essas análises porque a dureza total são vários sais que também elevam a dureza, mas também são importantes na nutrição das plantas, né?
O nitrato, né, que também eventualmente eu faço análise, ele tem que estar no mínimo acima de 10 miligramas por litro, porque senão é pouco nutriente, já que a planta que a gente está produzindo nas bancadas, elas geralmente absorvem o nitrato, né? Algumas plantas é que têm capacidade de absorver amônia, mas a grande maioria é nitrato, né? Então também é interessante monitorar. Outras deficiências que podem ocorrer, elas também podem ser minimizadas usando pedras como basalto, né, no filtro biológico. Só que também é necessário ter uma grande quantidade de bactérias para fazer a liberação de nutrientes do basalto, né? Então são as bactérias quimiolitotróficas que vão produzir enzimas que vão liberar nutrientes, né? Eu tive contato com o pessoal no Havaí e eles fazem substrato para a produção vegetal com pedra vulcânica moída. Então esse pessoal nunca tem problema de deficiência, né? Isso eu achei muito bacana, achei muito legal. Enfim, controle a água para que o peixe tenha uma boa vida e assim possa desempenhar todas as suas funções orgânicas e também monitorem o filtro biológico para que ele trabalhe adequadamente. Fazendo isso, vocês vão ter disponibilidade de nutriente para as plantas, desde que a gente faça uma proporção adequada. Se você plantar muito e começar a ter baixo desenvolvimento nas plantas, o que você faz? Diminui o número de plantas. À medida que o sistema vai amadurecendo depois de alguns meses, você vai tendo um acúmulo de material orgânico em algumas seções, provavelmente no filtro biológico, né? E aí você começa a diminuir essas necessidades de diminuir planta, aí o sistema começa a trabalhar de forma mais estável. No mais, eu fico à disposição para qualquer esclarecimento. Aí está meu e-mail, meu telefone, e um grande abraço a todos.